Já Ah, está. Recording in progress. Então, algumas pessoas pediram para eu gravar. Eu não gosto muito de gravar os encontros, porque eu acho que o encontro tem que ser naquela hora, né? sim, Mas, sim. enfim, né, vou gravar, eu ponho lá no canal do YouTube, fica lá. Aham. Então, fica bom a gente estar aqui no Mulheres em Cine discutindo, então, a obra, né? Pobres Criaturas. Maravilhosa, né? Maravilhosa. O seu canal do YouTube é no seu nome É ou no de, meu de nome Mulheres em mesmo, Cine? acho que é Espaço Leisa Pereira. Espaço, Ah, eu depois legal. coloco lá no grupo. Você está no grupo do Mulheres em Cine? Tô. Depois que tiver o link, que aí eu vou pôr uma pessoa que faz isso para mim, não sou Pois. eu. Imagina que eu vou saber fazer essas coisas de gravar e não sei mais o quê. Tem uma pessoa que me dá um suporte, e aí eu vou pedir para ela gravar, e aí eu passo o link. Mas aí é bom saber, me sinto mais saber que você também não sabe. Não, Mas que fica as coisas acontecem, né? tranquila. Porque eu me inscrevi nas jornadas também, não pude participar, mas assim agradeço muito que você está disponibilizando, é conteúdo muito bom, É, maravilhoso, sobre a jornada também feminina. que bom. A Jornada Feminina, quem não está no livro, no grupo, né? Aham, Então, nós estamos discutindo o grupo, o livro, a jornada, né, da heroína, é aham. maravilhoso, maravilhoso. Um trabalho com o feminino, né, gente? Se nós não fizermos esse trabalho com o feminino, a gente não sai do lugar, né? Que é a jornada da própria da Bela, né? A jornada da Bela é a jornada do feminino. Ela saiu para a jornada dela, né? Ela sai em jornada. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, sai em jornada para o processo de individuação. E o que, que a gente está discutindo nesse livro aqui, para quem não acompanha, não sabe, né, que a gente está, é a jornada da heroína. E essa autora, ela faz uma jornada da heroína sob o olhar do feminino, e não no Sim, olhar da jornada do masculino, né, como o sim. Campbell fez, né? Que o Campbell, brilhante, adoro o Campbell, mas ele fez como muita coisa no mundo, a gente está descobrindo isso agora, é feita e criada pelos homens, pelo patriarcado. E a Sim. gente copia, né? A gente Aham. está ali nessa inconsciência total, que é o que a Bela estava também, né? Inconsciente, e a gente tem que perceber essas exigências desse patriarcado no feminino. Aí a gente se adequa, se adapta, se informa, né? Mas não é feminino. A jornada do feminino é outra, né? Ela tem que ter a tônica do feminino e não as exigências desse patriarcado doente até que a gente está vivendo, né? Então, as mulheres estão virando uma caricatura do homem, uma Bom, caricatura mal feita mal ainda feita. do homem, né? De um homem que está nesse patriarcado cheio de metas, trabalho, alcançar isso, alcançar aquilo. Tem que ser bom em tudo, tem que ser bom em tudo, eu sou bom em tudo. Tem que ser. Temos que sair desse lugar, né? E tem até aquela fala, né, que às vezes, em uns tempos atrás, nós mulheres gostávamos, né, você é guerreira, você. Ai, Nossa, caramba, não tô essa guerreira nesse modelo, daqui. né, do homem, né? Da Exatamente, né? vencedora, né, que vai lá e faz tudo Isso fácil, aí só inclusive no acontece lugar no né, de Ai, quem. peraí que tem alguém com o microfone aberto. Estou fechando aqui. Deixa eu coisa, fechar também o porque meu. Eu peço que vocês fechem os microfones, porque senão dá microfonia. Na hora que uma pessoa fala e abre. Mas quando tiver o outro falando, tem que estar fechado o microfone, não tem jeito, né? Essa pintura aí atrás, ô Leisa, é do Augusto Rodrigues? Nossa, que elogio, muito obrigada. Não, é da artista Leisa Pereira mesmo, que Ah, está, né? é? Muito obrigada, mas não é uma obra de arte, não. Eu coloquei ali atrás, que foi quando eu comecei lá em 1900 e bolinha, com essa Aham, história da arte-terapia, e aí eu aham. fui fazer um ateliê buscando essa coisa da arte. Imagina, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho fez 28 anos agora, então foi há quase 30 anos atrás. E aí eu fui fazer um ateliê e resolvi enquadrar aquilo que eu fiz, entendeu? E colocar, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, é enaltecer as coisas que a gente realiza.
Uhum. enaltecer, a validar, a gente validar aquilo que a gente faz, né? E foi isso. O Pintamal, imagina, é uma coisa mal acabada. Ah, Aí tá aí, é meu quadro, né? mas Muito obrigada, muito me obrigada, lembrou muito ele. muito obrigada. Bom, gente, vamos falar do filme. Você está sem o seu nome? Eu não sei o seu nome, só está como usuário. Você que acabou de falar do quadro. É Graça? Tá como Graça, usuário está só? como usuário, então coloca Ai, seu ai. nome aí, né? Deixa eu ver que agora eu já me perdi aqui também, pera lá. É. Mas, enfim, gente, o filme Pobres Criaturas merecia ser discutido, merecia ser conversado, né? E acho que não vai se esgotar a conversa que a gente possa ter dele, tudo que a gente vai refletir dele. Eu escolho sempre o Zoom para a gente conversar, ao invés de uma live sobre o assunto, porque a live não dá para interagir, né? E acho que é Uhum. gostoso quando a gente pode ouvir outras opiniões, ouvir outras. Porque é isso, um filme tem várias facetas, tem aliás, toda obra de arte, todo símbolo, né? Tem muitas facetas, muitas formas de olhar, e eu estou olhando de um lugar e vocês podem estar olhando de outro, e a gente aqui construiu um conhecimento a partir de vários olhares, né? Que é o nosso olhar, né? Então, isso é que é importante. Mas aí eu queria, assim, a gente vai falando do filme, vai dando as nossas impressões e, sobretudo, nessa tônica da jornada do feminino, né? O que nós precisamos hoje em dia, nós mulheres que estamos buscando esse espaço no mundo como mulher e não como caricatura do homem, né? Como é ser mulher no dia de hoje? E acho que a Bela, com esse nome lindo, né? Bela, eu acho que né, o personagem maravilhoso com esse nome, e o Percebi. outro, Dr. Uhum. God, que é o pai, né? Doutor Deus, né? O God, que ele chamava, né? Então, os nomes já são simbólicos, né? Já tem um símbolo aí nesses nomes, né? Ele era o pai, criador, né? E ele se sentia assim o criador, né? Ele criava e intervencionista ao extremo, que é como a medicina está hoje, né? Eu achei assim uma crítica maravilhosa à medicina, porque ele lidava com a medicina sem nenhum sentimento, ele não tinha sentimento Uhum. nenhum, era totalmente pensamento, né? Falando dos tipos psicológicos de Jung, né? O pensamento é em oposição ao sentimento, não sei se vocês conhecem, algumas devem conhecer. Então, ele inclusive analisou a cirurgia que ele pediu para o cara fazer nele. Ele, não, 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 pode fechar, já está cheio de pólipo, eu não quero mais nada e tal. E aí ele contou a história também do pai dele, né? Então a gente vai vendo o sistema doente, né? Um ânimos nunca, uma, uma, uma energia masculina nunca é o que ela é se não tiver ancestralidade, né? A história dele, qual é a história, o que está por detrás desse abusivo, né? Desse homem abusivo, desse homem que a gente se relaciona. Tem uma história, esse homem tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, e o que foi construído? E aí ele conta que o pai dele amassou o dedo dele para sentir como é que ele seria. Até o pai já era intervencionista e já era um cientista observador das coisas, né? E aí ele construiu a Bela. E a Bela nasceu, a primeira cena já é o suicídio, né? Assim, a primeira cena fortíssima, né? O suicídio dela, e a gente só vai saber por quê no final. No Sim. final, temos que assistir o filme inteiro para saber por que ela está se suicidando, né? O que aconteceu com ela. E aí o God encontra ela, o God não, né? O cara que encontrou o corpo e foi vender para o God, porque ele comprava corpos, né? Porque ele fazia experiência. E, e aí ele é interessante que ele transplanta o cérebro e Cérebro, não o coração, né? Ele Aham. transplanta o cérebro da criança para ela. E aí ela funciona com o cérebro novo e não tem muita emoção. Ela, o filme todo, ela é racional também como pai. Ela quer o experimento, ela quer fazer uma experiência, ela observa. E o cara fica doido, né? O Ruffalo, que eu sou apaixonada pelo Mark Ruffalo,
que é Ai, o, a né? atuação dele está muito boa. Nossa, ele é maravilhoso, né, gente? Ela deixa ele louco porque ela não entra no jogo da emoção dele, né? Ele que é o emocional, passional. Ali está um pouco invertido os papéis, né? O que chamam, que falam das mulheres, é ele que faz o papel, né? E ela, o que esperam dos homens, é ela que faz esse papel, tá? Invertida, interessante. Vocês repararam isso também? Pode falar alguma coisa? Pode, claro, é uma troca. Ô, Leis, o que eu fiquei pensando também é que, por ela ter um cérebro de criança que está em desenvolvimento, né, tudo para ela era uma descoberta. Isso, Então, ela se lançava com curiosidade, né? Se botava o isso. dedo, experimentava. Quando ela experimentou o prazer, era uma experiência, É. né? E depois ela só foi, né? A jornada dela começou através da Da sexualidade, eu experiência. acho, da Não, e experiência. ela, o que é interessante, Graça, é que ela ficou nessa bolha experimental. Ele fez a casa, ele construiu a casa, ele disse: eu construí a casa como tivesse toda a diversão, tudo aqui dentro para ser Aham, interessante. Ele colocou ela num tubo de ensaio, né? aham, Num lugar de observação científica, e não sim, deixava ela ter interferência do externo. E para nós, no feminino, isso é maravilhoso a gente pensar nisso, né? Porque ela fez descobertas e ele deixava ela descobrir livremente, ele não impôs para ela nenhum preconceito, nenhum valor, nem nada. E aham, aí ela sai livre, ela experimenta aquilo livre e ela não tem um experimento de sexo é ruim. Porque aham, qual é, já te deixo falar, Vera. O que acontece quando as crianças começam a descobrir o sexo? Tira a mão daí, não pode. Olha, não põe a mão na pepeca. Senta, ainda mais para as mulheres. Senta de uhum, perna fechada. Ninguém pode pôr a mão aí, né? Sexo para mulher não existe. Eu sempre falo que o menino, quando quem tem filho, ele fica horas no banheiro se masturbando e todo mundo da casa sabe. Ai, fulano está lá no banheiro. Ai, o que será que ele está fazendo? Bate na porta. Vai logo, fulano. Mas ninguém faz isso com a menina. A menina não tem o direito de estar no banheiro se masturbando, descobrindo a sua sexualidade, diz como ela descobre, né? E fala com naturalidade: olha, deixa eu colocar isso daí no seu, na sua, na sua parte de baixo, deixa eu colocar isso. E não é imputado nela os preconceitos da nossa sociedade patriarcal, porque o menino pode, a menina não pode. Aí isso é uma tônica fortíssima no filme. Fala, Vera, que eu não quero começar a falar e não parar mais. Se deixar, eu não paro mais. Não, sobre isso que a gente falou, dela ser muito pensamento, né, no lugar invertido do, do advogado que se apaixona por ela. A questão é que ela idolatra o pai, o criador dela, o God, que ensinou ela a ser racional. Então, assim, ele não tem Isso. emoção. É, Ele tem muito amor por ela, ele cria esse mundo para ela viver, se divertir, mas sempre com o racional principal, né? Ela não tem, ela exatamente. também, ela não, ele não ensina a ela a emoção. E, inclusive, uma outra coisa que eu achei muito interessante dessa parte que você está falando é que ele, na hora que ele vê que ela não vai ficar ali, ele cede, né? Nessa coisa da inversão de valores. É, Tanto ele como o noivo dela cedem na hora que vê, quando eles conseguem ver que ela não vai voltar atrás. Então eles se adequam à posição dela, à decisão dela. Eu achei muito legal, mas demais a isso. decisão dela, ela é perfeita, a sua colocação, é isso Isso. mesmo, né? Que a gente tem que levar em conta que ela está na jornada. Então, ela sai meio criança, ela sai criança na jornada, né? Descobrindo ainda com um excesso de sensação, ela quer provar tudo na boca, né? Ela quer provar comida, ela quer provar bebida, ela está em sexo, ela está no primal ali, né? Na fase anal, fase oral de Freud, né? Vamos dizer assim. E depois ela vai crescendo, né? E ela vai experimentando a vida sem, nesse processo de individuação dela, nesse processo, na jornada dela, e ela vai se tornando tão
plena, que é esse que eu acho que é o nosso gancho, esse é o modelo para nós, né? Ela se torna tão plena que quando ela fala para o outro, olha, sinto muito, nosso tempo acabou. Falou para o cara, não, mas a gente tem que... Ele é que era o passional, né? Ele era o passional. Não, você virou prostituta. E ela, não, mas eu tinha... Você vendeu assim, não, mas tinha experiência. Ela falava, eu fiz uma experiência, não foi só... Eu achei o máximo essa fala. Não, mas eu tinha uma experiência que eu queria viver. E quantas de nós não queremos viver uma experiência e a gente, por tabu, por preconceito, qualquer uma que seja, sei lá, fumar um beck, ou sair com outro cara, namorando, mas experimentar um outro homem, ou, sei lá, fazer homenagem, ou sair com uma mulher, sei lá, várias experiências que a gente, às vezes, passa pelas nossas fantasias, eu estou aqui jogando várias, né? E que a gente, por preconceito, não vai para a experiência e fica naquele quadradinho, né, a virgenzinha que namora e que vai e que casa e que é feliz ou infeliz para sempre, né? Então, ela viveu isso plenamente. Quando ela estava plena, que é isso então que a Clarice Píncola fala, né, no Mulheres com os Lobos, a mulher, quando está em contato com a sua lá que sabe, com a sua mulher selvagem, aí ela pode enfrentar o ânimos com uma força que ela desconhece, né, que é uma força que o outro se assusta, ele não vai se meter, porque você está tão plena ali que, como assim, né? Quem é essa mulher, né? Então, é linda essa jornada, eu acho fantástico, assim, dá uma vontade de sair experimentando o mundo, como, né? Muito bom, muito bom. E ela tem vários modelos ali de ânimos, né? De masculino. Esse filme não tem mulher, né? A não ser as prostitutas que ensinaram ela a vida, né? Onde ela foi aprender, até se fala mulher da vida, né? Se tem essa expressão, mulheres da vida, né? A fulana foi prostituta, mulher da vida. Era uma expressão antiga até, que hoje eu nem sei se tem casa de prostituta, porque hoje está tão... Acho que tem ainda, né? Casa de prostituição, deve ter, com certeza, ainda tem. Mas não como era com aquele rótulo antigamente, né? A Casa da Luz Vermelha, o bordel, né? Aquela coisa tão mítica, né? Em torno. Eu acho que esse misticismo todo já deve ter diluído um pouco pela liberdade sexual, né? Que hoje tem. Não sei. Vou até pesquisar se tem casas. Deve ter ainda, né? Aquela Pode experiência falar? dela, o pai que leva duas crianças para Ai, aprender não! como. Gente, o que que é aquilo? Gente, Ah, ele e as fazendo. crianças se comportarem como tal, né? Porque ficarem ali escrevendo e observando, né? Como que fazia sexo, quer dizer, uma coisa completamente louca, né? Mas era, acho que era bem esse modelo mesmo, né? Quem iniciava os meninos era o pai levando para uma prostituta, né? Sim, mas para a experiência, não para Para ficar, experiência, não, não para ficar não para olhando, né? ficar olhando, né? Mas eu tenho uma. Mas aqui, Ah, tem um livro, Amar Verbo Intransitivo. Muito doido. O pai contrata a Fraulein para exatamente iniciar o filho, né? é, Vocês lembram desse livro? É da década de 70, 80 mais ou menos. O pai contrata mas então, mas a a, Fraulein inicia o filho, né? isso, No inicia. Ela caso vai ali, trabalhar é, na casa, ela vai morar na casa, inclusive, né? Ela teoricamente é uma empregada da casa, mas a função maior dela ali é iniciar o filho. não, perfeito, era assim mesmo Espera aí que tem uma pessoa pedindo link, que se fazia, né, antigamente, levava na casa, ou contratava uma mulher que viesse em casa, né, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas ali no filme que chama atenção é que ele fica falando como é e os meninos escrevem, né, como se faz sexo, né? É uma coisa que eu achei muito interessante também foi na questão quando ela é dada em casamento
É um Ah, rapaz que era ajudante do God. E em nenhum momento perguntam para ela se ela quer casar, o que que ela quer. Ela só é dada em casamento. E aí que aparece o Rufus. Não lembro o nome dele, desculpa. Rúfalo, eu não sei o nome É, dele, no, é o e advogado, né? é Rúfalo mesmo. Ah, tá. Isso. E aí que ela começa a dar um jeito de fugir e começa de fato a fazer o que ela queria fazer, que é viver a vida. Tipo, em nenhum momento eu perguntava pra ela se ela queria casar. E ela só pensa de volta em casamento depois quando ela volta, já vivida, já em tudo, e mesmo assim ela desiste porque ela descobre que ela já era casada antes. E é engraçado o Eu jeito que achei ela muito fala. Ela interessante. fala, eu quero experimentar. Ela fala, eu quero experimentar. Sim, Ela desiste do casamento e fala, eu quero experimentar, né? E também é interessante, Cat, bem sim, lembrada essa fala sua, quando ela já está lá em Paris, eu não sei em Paris ou no navio ainda, que ela fala para o cara. Paris. Não, exatamente, que aí o advogado, eu também não sei o nome dele, Duncan, né? Acho que é Duncan. E Duca. Duncan qualquer coisa. O Duncan fala, eu quero casar com você. Aí ela fala, não, mas eu já sou comprometida. Aí ele fala assim, como? Aí ela fala, já deram a minha mão. Eu não sei por que só a mão e não é o resto do corpo. Por que que pede só a mão e não o resto do corpo? Sim. Né? Então tem umas E falas, né? Muito interessante. eu acho incrível, porque ela vive uma vida que as mulheres também deveriam ter o direito de viver. Não que eu concordo, não que isso eu concorde, mas geralmente os homens, eles estão namorando, estão vivendo a relação deles, mas eles também têm outros relacionamentos além daquele, sabe? Ou já viveram antes daquilo. E a mulher é sempre pregar essa coisa dela casar e viver a vida dela a partir Isso, dali e nunca ter uma vida anterior ou querer fazer. Nunca é pensado, nunca é dado esse direito à mulher de pensar algo fora do casamento, isso, ter um isso, destino fora do casamento. isso. Eu acho que E esse eu acho que o filme ponto, ele retrata muito bem isso. isso. Por que que nós, mulheres, não podemos ter uma liberdade sexual como a gente quer viver e depois casar, se quiser, né? Que é o que ela fala depois para o noivo, caminhando, ela fala, mas eu fui prostituta, você sabe? Ele fala, eu sei, eu vou respeitar, porque ele é o ônibus bonzinho, né? Ele é o ônibus bonzinho. Eu vou respeitar, é seu corpo, você faz o que você quiser. Então, ele era meio um ânimos positivo, vamos dizer assim, né? Dentre os três. O marido é o Barba Azul, né? Total que levou ela ao suicídio. O Duncan, coitado, é Sim. um perverso e louco que queria sexo, mas também não sabia o que queria da vida, um perdidão, mas que foi parceiro da jornada dela. De alguma maneira, ele fez esse papel de levar ela para a jornada, de conduzi-la para a jornada. O pai, um manipulador, né, aproveitador, intervencionista. Então, ela está cercada de muitas facetas do ânimos, né? Mas ela Uhum. foi viver a vida dela, e isso não nos é autorizado. Só se nós nos autorizarmos, nós precisamos ter muita força e coragem para ficar plena, como ela ficava, tipo, eu vou, qual o problema? Trabalhar como prostituta? Ah, foi legal, teve um experimento, ela disse. E é legal também o que ela fala para a própria senhora, lá, dona do bordel, que aí ela Sim. fala que vai pagar, e ela diz, mas fazer sexo e eu vou ganhar ainda com isso? Porque ela adorava fazer sexo, né? E ainda ia ganhar dinheiro com isso? Olha que maravilha, né? Então é muito interessante essa inversão de valores dela ir para casa prostituta pela experiência e pelo dinheiro, que foi legal, né? E ela ainda e aí depois ela fala para aquela parceira dela. Interessante como as pessoas manifestam suas emoções de várias formas, né? Com as fantasias, que ela não conhecia nada daquilo, né? Mas não nos é autorizado, Cat. Se você. Eu passei, mas eu sou de uma geração muito mais velha que a sua, que os caras perguntavam para mim se eu tinha quantos homens eu tinha tido antes. E eu lembro que eu falava, eu nunca te perguntei quantas mulheres você teve antes, né? Como assim? Vou falar quantos homens eu Isso. tive, né? Para quê? O que que você quer saber da minha vida, né? É minha vida. Mas é um absurdo uma pergunta dessa. E ainda fazem, né? Essa pergunta. Hoje em dia, só que tem muita rebatência em cima disso. Tem até uma frase muito legal
que geralmente falam ao contrário, mas as mulheres têm falado. Uma chave que abre muitos cadeados é uma chave muito usada. Agora, um cadeado que é aberto por muitas chaves é um cadeado bom. Exatamente, exatamente, né? É um cadeado seguro. É cadeado que sabe o que quer, né? Que uma pessoa, porque o homem também tem medo. Desculpe, está entrando um homem aí, né? O Álvaro Furlone, eu não sei se é alguém usando o link do filho ou se é um homem mesmo, né? Mas o homem tem medo da mulher experiente. Uma mulher Sim, muito experiente pode dizer que ele não é bom de cama, dizer assim, como assim, né? Você não é tão bom quanto você pensa que é, né? E ele tem medo disso. sim. E a mulher experiente tem ferramentas emocionais, né? Coisa que muitos homens não gostam, até por isso que na crise da meia-idade é muito comum terminar com a esposa e ficar com uma mulher mais nova, porque é mais fácil de controlar e Isso, ensinar, né, como são as coisas. exatamente, Paulo. Eles brincam, né? Que trocam duas por de 20, duas de 25, quando a mulher faz 50, troca duas de 25, é horrível, né? É essa caricatura, né? Porque eles estão tão perdidos também. Os homens estão muito perdidos, tadinho. Porque nós estamos na luta, a gente está sempre buscando, né? A gente está buscando alternativas, está estudando, está lendo, está vivendo, vai para rodas, vai para grupos, vai para terapia, questiona seu emocional. E estamos sempre na virada, né? A mulher brigou pelo voto, a mulher brigou pela virgindade, pela quebra dessa virgindade. A mulher está sempre lutando por alguma coisa e conquistando. O homem não. A única preocupação do homem é se o peru sobe. Isso vocês podem ter certeza. É a única coisa que eles se preocupam na vida. E com o desempenho sexual dele. Mas tem uma cena ótima dela. Lembra que eles estão na cama e aí ela fala. Ah, eles falam, já transamos 3 vezes, sei lá. E ele fala, não, você teve o melhor homem do mundo, tal, não sei o quê. E aí ela fala, eu já estou descansada, podemos fazer de novo? Ele, não, agora tem que esperar um pouco. Ela diz, o que é isso? É uma fraqueza fisiológica? Que eu estou bem, eu quero mais, né? E ele não pode, aí ele vira do lado e dorme. Então, assim, eu amei essa parte, porque o homem sempre fica cantando, né? Que ele é o máximo, é o melhor homem na cama, mas ele não consegue dar duas em seguida, né? Como a gente fala no popular, dar duas em seguida, ele não consegue, nós conseguimos. Então, nós temos muito mais poder, a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, na realidade, né? E o filme levanta todos esses temas, todos, todos. É. O E filme o clitóris, levanta. ele tem 10.000... Hã? Perdão. O clitóris, ele tem 10.000 terminações nervosas, muito mais do que o homem. Exatamente. Né? Tanto que o sugador agora está fazendo o maior sucesso. E viva o sugador, agora é o grande Identificador. parceiro, né? Interessante também que eu achei, Lisa, quando ela descobre que ele tem que descansar e ela estava 1000, ela vai para uma nova aventura, né? E aí, a partir daí, eu fui observando que aquela coisa meio robótica dela, que eu falava, não, vai dar ruim. A hora que ela saiu, eu falei, nossa, vai dar muito problema aí. E ela foi crescendo, e assim, a desenvoltura dela física foi mudando, né? Ela foi Ela foi saindo daquela amadurecendo, coisa né? robótica, assim, que ela andava assim, foi, não, vai cair. Parecia, né? E ela passa, né, assim, a andar com mais desenvoltura, e depois, mesmo dançando, né, que aquela cena é hilária, aquela cena é muito boa, ela dançando do jeito dela, né, assim, livre, e ele tentando levar ela para o social e fazer uma dança junto ali, aquilo ali é muito bom, aquela É, cena é muito boa. é muito boa. Tem várias cenas icônicas muito É. boas desse filme, né? Virar O um que eu clássico. observei, quanto mais experiência ela tinha, mais assim, mais a forma dela, né, física, humana, ela ia se estabelecendo, ela foi chegando num padrão, né, É. de física Mas, mesmo, né? Não sei se isso tem a ver com o Sim, processo de ela foi educação. amadurecendo, na realidade, ela foi amadurecendo biologicamente também, Sim, né? sim. Porque ela Não. sai de casa criança, Criança, era um cérebro de criança num corpo de uma adulta, um corpo de uma mulher. aham, Então aham, havia um descompasso ali, né?
E Aham. aí depois ela, com a experiência, ela vai vivenciando outras coisas, experimentando a vida e vai amadurecendo. É o processo da jornada, né? Agora, eu fiquei pensando, não sei, né, que você falou até no início, assim, dessa coisa racional, mas ela era muita emoção também, né? Não sei, eu senti assim, Sim, eu acho que ela ia construindo, lógico, um racional, porque ela ia entendendo, aprendendo as coisas, né? Como se ela fosse falando assim, as coisas que uma criança vai aprendendo, né? A criança não vai racionalizando assim, mas ela ia racionalizando, né? Tipo, ah, então é assim, ah, então é isso, né? Ué, não entendi, né? E vai te conduzindo assim, mas ao mesmo tempo que ela é muito sensorial, né? E que a emoção também vem, né, a vontade, né, esse ímpeto, né, para o que ela deseja, seja o sorvete, seja, enfim, né, o sexo. sexo, e, e muita emoção, né, aquela cena quando ela vê, né, os pobres, Isso, aquilo isso. vem com uma força, né, tomando completamente ali, né, assim, quase que o corpo dela, ou mesmo nos momentos que ela sente raiva, né, a raiva dela vem, tum, aquela raiva que não tem filtro, né? Filtro. Ela não tem Não filtro. Isso é tem, uma não coisa que tem ela. filtro, né? Então o sentimento, mas ela, eu acho muito bom. Eu, assim, o filme realmente muito também interessante, assim, como ela vai entendendo os filtros, né? Porque ela vai entendendo os códigos. Ah, então isso pode, né? E ela vai jogando com isso, né? É, Vai aprendendo a lidar com isso, mas eu acho que sem abrir mão dela, é. né? Porque eu acho que isso que é uma questão da gente também, né? Assim, enquanto animal social, né? Digamos assim, que tá no mundo, né? É que muitas vezes, para você se adaptar ao mundo, você abre mão de você, né? Do que você sente. Às vezes você para até de sentir, né? A Porque tem mulher faz vários isso, né? estágios, né? Isso. Você pode sentir, mas não colocar, né? Ou tem gente que para de sentir, né? Porque É. não dá para sentir e lidar, né? Mas então achei isso também assim dessa força, né? Que vem assim e que É muito bonito. maravilhoso o que você trouxe, é E isso mesmo. realmente isso que você falou de Bela, né? Eu tô assim, Bela não quer. Tô brincando agora É, com. Bela não Eu fico quer, e assim, ela Bela não quer, não. é isso. Bela não quer e Bela quer. Ela É, põe, ela fica muito claro que ela quer experimentar o desejo dela. Eu acho que isso que exatamente. você trouxe, Cláudia, de tão importante para nós, mulheres, nesse mundo de hoje, porque nós fomos educadas, sobretudo a minha geração, essa geração mais antiga, mas isso é da mulher, de servir alguém, de cuidar de alguém, e para isso eu tenho que me anular. Eu anulo os meus sentimentos, eu anulo os meus desejos, eu anulo a minha vontade em prol de um outro, esse outro normalmente é o marido, depois os filhos, né? Para quem tem, e aí anula, né? Se anula, anula o seu desejo, a sua vontade, o seu sentir. E a Bela nos ensina que não, ela fala, mas eu quero, mas você vai ficar na casa da prostituta? Mas eu quero, é um bom experimento, ela fala, né? É. Além de tudo, eu vou ganhar dinheiro. Maravilhoso aquela quando ela fala assim, e a gente não vai se esquentar, porque ela está Exatamente. entendendo ali, né? É tudo ela vai, né? Bom, Tudo ela aqui é tá, é um meio assim, meio experimento. estranho, chega e mete, né? Aí É, ela fica meio assim, né? Entendendo como é. O outro é tão rapidinho, ela fica até com pena dele, né? é. Imagina, foi tão rapidinho.
E aí, né, e muito bonita também aquela cena quando ela fala para um dos caras, né? Você não quer me contar uma história? Porque Isso, ela quer estabelecer uma um relação com vínculo, uma aquela, ter um vínculo com relação. aquela pessoa, né? Não Isso, ficar assim, não é nem só se aquecer, mas é criar um vínculo, isso. mesmo que seja ali para um sexo ocasional, mas que, né, vamos compartilhar um pouquinho das nossas Perfeito, vidas aqui nesse momento, né? Tão lindo perfeito. aquele Isso, é momento lindo. E ele também, ri, né? né? Ele ri. Nossa, ele fica, imagina. Que Mas é um prazer também, né? A é, risada, o vínculo, é maravilhoso, né? E essa é, outra cena maravilhosa que mostra assim, a importância para nós mulheres é aquele encontro com aquela senhora, né? Que foi a, que deu os Sim, livros sim. para ela, né? Que ofereceu livros para ela. é. E aí ela é maravilhosa, e eu achei também super espontâneo dela, porque ela fala, não, faz uns 20 anos que eu não transo, né? Faz 20 anos que eu... E ela fala, como você sobrevive, né? Como você vive assim? E você não manipula com a sua mão? Ela assim, mas como você não manipula com a sua mão? Né? Então, assim, eu achei engraçadíssimo isso, né? E ela, tipo, né? Se resolva, pelo amor de Deus, mas não fique sem sexo, né? E a mulher é aquele encontro maravilhoso e mostra muitos homens da atualidade que quando a mulher começa a se informar, a ficar diferente, a ler livros, a estudar, a conhecer o mundo, né, e ver o mundo como ele é, eles querem recolher, porque se a gente for pensar, gente, que o Aí é homem doida, né? é doido, exatamente. Recolhe porque é doida, Você né? está muito. Aí ele começa a agredir, dizendo que ela está doida, que ela está histérica, que ela está estudando demais, que ela está vendo coisas demais onde não existe, né? É, você está vendo muita coisa no mundo, não é assim. Ele sabe como é o mundo, né? O Sim. homem sabe Uma, como é o mundo, porque o mundo é apresentado para o masculino, culturalmente uma coisa, falando. O mundo é apresentado para o masculino e o mundo não é apresentado para o feminino, né? Nós temos que descobrir esse mundo, nós temos que ir atrás desse mundo para poder conhecer. E ali ela tá fazendo exatamente isso, né? E a mulher, aí ela uma fala do coisa que eu Heráclito, achei. fala, Cat, desculpa. Não, tudo bem. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa relação quando ela surge é que a maioria das mulheres, principalmente adolescentes, elas sempre têm uma mentora que ajuda no desenvolvimento assim, intelectual, em tudo. Sempre tem alguma tia, ou alguma Isso, professora, ou a mãe isso. mesmo, A ou uma irmã mais madrinha, é a velha, fada alguém que sempre madrinha. tem mais experiência. Isso. Isso, alguém que tem É a mais fada experiência madrinha que do ela. conto de E uma fada. outra, É uma fada madrinha que ajuda a mulher, né? sim. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que geralmente os homens eles não gostam de mulheres muito inteligentes, mulheres que sabem demais, e no entanto que ele implica com ela nessa relação. E tem uma hora que ele fala, ele fica com tanta raiva dela estar aprendendo e tudo mais. E outra coisa também, a questão dela ter uma amizade feminina. Geralmente homens não gostam que Dá outras o quê? mulheres O façam seu som às amizade com vezes outras falha, mulheres. Cat. A questão do quê que você falou? Ah, tá. O seu som falha de vez em quando. Pelo menos para mim, não sei para todos como é que é. Também, para Ela todo falou mundo. sobre a amizade A feminina, questão Ah, dela né? fazer amizade amizade. feminina. Sim, A importância, né, de você não há ter essa. dúvidas que a amizade feminina é muito importante, que é a sororidade que está sendo tão falada hoje em dia, né? É, É o Sim, apoio entre sim. mulheres que aquela mulher fada madrinha deu para ela e que ela sentiu que era um apoio de uma mulher, porque ela não tinha tido ainda, ela só tinha tido contato com homens. E aquela empregada meia Sim. pau mandado do pai, né? Que fazia tudo que o pai queria. E aí ela encontra aquela mulher afetiva, que eu queria aquela mulher como minha amiga também, né? Aquela mulher afetiva, gordinha, gostosa, né? O cara fica enraivecido dela e tira o livro, joga fora e ela dá outro. Adorei aquela cena. Ele Sim. joga, ele joga fora o livro, ela calmamente tira o livro e dá outro. Tipo, não se preocupe, né? Você sempre vai ter aqui livros à disposição.
Então, é esse. E depois ela tem a experiência com aquela parceira dela lá no Linda, né? Aquela que apresentou o socialismo para ela, né? É, Aquela parceira que ela teve lá na casa da senhora, né? Lá daquela senhora francesa Mara, que era outro personagem de conto de fada, né? Era a bruxa a Baba Yaga. Sabe a Baba Yaga? Quem já viu aí a Vassaliça é a Baba Yaga, né? Que come a orelha dela. Se você não fizer, eu vou comer essa orelha. A bruxa que chega, né? Mas e que ensina ela as coisas certas da vida. Minha filha, a vida é assim. Se você não trabalhar, você vai, né? Você tem que trabalhar e ganhar seu dinheiro. Foi isso que ela ensinou, assim. Aí ela falava, ela assim, adoro mulheres independentes. Você tem que ser independente, né? Financeiramente, porque ela faz aquela negociação. Me deixa aqui transar de manhã e de tarde eu quero descobrir a vida, eu quero ir para o mundo. Aí ela fala, você é independente? Olha, eu gosto de mulheres independentes, né? Mas é um outro personagem de conto de fada é. maravilhoso, né? Ô, Leise, Maravilhoso. também muito legal aquele momento que ela fala assim, eu acho que as mulheres que deviam escolher os homens, né? É, E, inclusive, ela fala, e o homem ia se sentir valorizado, porque alguém escolheu ele. Olha como ia ser bom para ele, né? Ele sentir que a mulher quer transar com ele, né? Também exatamente. aquela maravilhosa. Tem falas, eu Bom. vou ter que ver de novo e voltar nas falas, porque tem diálogo que a gente até perde, porque são tão profundos, né? Tem que voltar e assistir de novo, porque são falas maravilhosas e que levam a gente a uma reflexão, Não, é né? muita. Você vai. Eu fui assim, eu ia me surpreendendo, né? Você vai assim, enfim, É, se, se identificando muitas vezes, né? Assim, enfim. E fora, total. assim, né? A beleza estética do filme, Nossa, que vai dos créditos. é. Não sei se vocês observaram, mas é assim, né, começa com aqueles bordados brancos, com os créditos que são bordados, né, uma coisa tão feminina, tão É, assim, e verdade. termina, né, com os bordados, mas Sim. aí são pinturas coloridas. E a coisa, né, que é uma parte PB, o filme, e E outras outra partes parte é são colorida, né? coloridas É, quando ela vai para o mundo, quando ela vai viver as coisas assim, né? Aquela intensidade de cor. é. E me trouxe muito aquela fábula, né? A fábula sobre a fábula, sabe? Que é tão. Porque é uma fábula, né? Total, uma fábula Fala um monte total. de verdades com essa simplicidade que uma Exatamente. criança fala. Fala, né? Assim, É. tão de maneira tão natural, espontânea, né? E É, muito profunda, né? E de e uma muito profunda, profundidade, assim. porque são coisas simples, né? Mas que são nessas coisas que os preconceitos estão e Mas a a vida submissão, mas a a vida vida é é simples, né? A simples, vida é né? simples. O que estraga é a cultura É, patriarcal que está é. imposta há milênios aí e que criou esses padrões, esses preconceitos. Porque assim, é simples. Você está com vontade de transar? Transa. Qual é o problema? Se é o primeiro encontro, se é o segundo, se é não sei o quê, você tem que fazer aquele gênero de mulher difícil e não sei mais o quê. Aí já perdeu toda a graça, já perdeu o elan, entendeu? Então, porque a vida ela é simples, né? Só que nós fomos formatadas, né? A gente foi informada, formatada. Tem que ser assim, tem que fazer desse jeito. Se você fizer assim, nenhum homem vai querer casar com você. Você vai ser uma solteirona. E sendo solteirona, você vai ser rotulada, e ainda é de verdade, para o resto da vida. Parará, blá, 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 né? Rosana, você levantou a mão já faz um tempão. Assim, eu fiz questão de vir para a discussão, né?
E estou achando ótimo, mas Uhum. eu não vi o filme. Aí eu quero saber se a Vai estar cheio graça. de spoiler. Vai estar cheio de Não tem spoiler. problema, não. Não tem problema. Eu Eu quero também saber se não a vi. Graça vai colocar ele pra gente, ó, já que ela A Graça baixou. vai colocar. A Graça Álvaro. Ah, Você também não viu Mãe do Álvaro Furlone? Ai, Você que Também é se não. mãe. tiver. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Estamos, ouvindo? estamos te Ah, que sim. ouvindo. bom. Realmente é o meu filhão, né? Quer dizer, na verdade, ele é meu enteado, né? Mas é uma É. pessoa adorável. E ele, na última reunião, foi com ele. E eu estava aqui sem saber como é que eu fazia para tirar a foto dele e me colocar. Me desculpem, Não tem mas problema. e a outra grande dúvida é que eu percebi que vocês estavam já, né, comentando sobre um filme super visto aí, e eu digo, meu Deus, eu não vi o filme. Olha, é uma pena. Qual é seu nome, mãe do Maria da Álvaro? Luz. Maria da Maria da Luz. Luz. Maria da Luz, é uma pena, Tá. porque antigamente eu faço Mulheres em Cine há muito tempo. Eu fazia Hum, consultório. Olha, Frida, quando lançou Frida, imagina, aquele filme Frida, aham. a gente se reunia no meu consultório, passava, eu alugava a fita, o DVD, depois foi o DVD, a gente Nossa. assistia junto o filme, era bem mais interessante. A gente assistia junto o filme no consultório, depois discutíamos e bebia, sempre tinha vinho, e a gente discutia. Só que hoje, como tudo é online, e aqui tem gente, eu não sei se todo mundo é do Rio, de São Paulo, de onde é, acabou ficando no online e não dá para mais assistir o filme. Tem que as Ah, pessoas assistirem previamente e a gente vem ah, discutir, né? ah, Mas quem sabe vem aí eu uma entendi que o tecnologia filme que a ia gente. acontecer. Não, pois é, uma Quando eu recebi pena. o teu link, eu entendi que o filme seria das 4 às 5 e Isso, das 4 às pouco, 5 né? e meia é E a que conversa sobre o filme. depois é a conversa. E Ah, aí eu até entrei um pouquinho atrasada, mas de qualquer forma eu estou adorando ouvir todas essas que colocações bom, aí, que bom. são Assiste o filme. maravilhosas. Eu quero assistir. É fácil assistir, é O só. Está no filme, Star eu vi que Mais. alguém baixou, né? Mas ele está no Star Plus. E eu fiquei, assinei ontem o Star Plus, custa Ah, quarenta então a e gente um tem que reais. baixar, É então, né? menos que uma sessão de cinema, e depois eu Aham. vou cancelar. Eu Porque fiz a mesma coisa, Cláudia. eu, Fiz a mesma coisa. eu já tinha visto no cinema, Também, eu que, também. inclusive, eu Ah, acho assim. Ah, porque não está passando agora no Não está Rio. mais no Não está cinema. mais, porque Não está esse mais. seria um filme para ver no cinema. Isso, eu também Mas, ele acho. enfim, a é gente faz recente, o melhor, então? É É né? recente. recente, tem uns 2 meses. Ele foi Recente. filme de Ele Oscar. Foi filme saiu, de Oscar agora. aqui Ah, no Rio, sim, acho que é sim. uma semana ou duas. Aham. Aí, ontem eu assinei, né, o Fiz a Star mesma coisa, e só para Cláudia. ver o filme, daqui a um mês eu Aham. vou cancelar. Porque Eu não que vale, Aí, não acho que seja uma coisa que super vale a pena, mas para não, Star Mais mim, não. Se fosse Amazon não, né? Prime e tal, vale mais, É, né? Mas eu eu quero, eu até gosto. pensei em É, fazer isso, mas eu morro de preguiça, porque na hora que você vai cancelar é uma mão de obra tão grande. você tem Aí toda eu a fico, razão. não é? Eu Aí eu fiquei falei, morta ah, de não, pelo preguiça amor de também, Deus. mas não tinha É, outra opção. É. mas é. a preguiça ainda me venceu, Não, Mas é esse muita porque filme, preguiça, que esse a muita. gente filme desgasta muito com é essas verdade, é assinaturas, verdade, é né, na verdade. hora de cancelar, Você tem razão. Mas a Graça né? vai disponibilizar o filme para a gente vai Oba! assistir. Então, É, acabei de perguntar aqui, né, para a base aqui, né, como é que ele fez, né, meu filho, e se dá para disponibilizar. Ele falou que ele pode até passar o link, mas a gente não fez a assinatura. Ele entrou no Ah, Torrent, que é um programa, mas você ah, tem que ter muito a manha, porque vem tanto de plugin que pode entrar em vírus, então tem entendi. que ir apagando. Ah, Então, foi esse então eu não caminho. sei fazer isso, eu nem vou me Não, eu meter. também não Eu sei, nem vou não, me não. meter. É melhor eu Então, pagar os acho que 40 Então, reais deixa, da Star é melhor a Plus. assinatura para ver o filme, o preço, É. né? Eu E tive eu esse facilitador. recomendo que esse meu filme seja filho. visto mais de uma vez, porque hoje eu assisti ontem à noite
que eu fiz esse caminho que a Cláudia falou. Eu falei, gente, eu tenho que ver de novo, porque eu vou discutir o Eu vi filme. ontem também, Eu gosto de ver de novo. Quando eu faço É, Mulheres em Cine, eu assisto de novo, porque aí eu vejo de outro jeito. Eu vi, era outro filme quase, sabe? Assim, o mesmo filme, claro que eu sabia que era bom e sabia qual era o tempo, mas aí o começo eu já sabia o que ia acontecer depois, então eu vi toda a manipulação do pai, aquela coisa de fazer da casa o tubo do ensaio, porque no cinema eu lembro que eu fiquei, falei, gente, o que será que vai acontecer? No começo você não entende muito bem o que está é, acontecendo, né? Demora para vir o resto do filme para você entender todo o experimento. E agora, assistindo a segunda vez, eu já sabia do experimento. Então, eu assisti diferente. Foi muito bom eu ter visto a segunda vez. Foi muito bom. Aí eu vi realmente os diálogos mais maravilhosos. Mas eu já tinha me encantado de cara, que eu falei, vou fazer. Até respondi para você, né, Cláudia? Eu falei, vou fazer um Mulheres em é, Cine, com certeza, com esse filme, porque ele é o filme do feminino, né? É assim, que é total. total do feminismo que a gente é o que a gente precisa fazer, precisa É. lutar, gente, por isso. É Ô, uma Leisa, luta. e não sei se Fala. você ouviu assim, mas eu antes de ver, né, eu tinha escutado assim algumas pessoas questionando que o filme seria machista. Aí Ué, eu fui ver o filme. Eu não sei se você ouviu alguém falar, eu vi alguns que ela se submete às coisas. Quando eu vi o ah, filme, eu falei, meu Deus do céu, eu que achei tão cabeça. assim, É, ao contrário, feminista, e no sentido assim, que ela acaba poderosa, né? Ali muito sentada plena, estudando, plena, né? aquela cena é de um poder assim, Ela né? no jardim bebendo, Ela no né? jardim, os outros um pouco ali, o homem de quatro, né, Submisso a literalmente. ela, né? Submisso a É, ela, né? então, achei muito interessante O que também, eu que eu vi ouvi algumas coisas, até é, assim, que as cenas de sexo não é, eram, umas essa coisas hipocrisia é uma nada a hipocrisia, ver, né? né? É igual agora com a Madonna. É uma É, hipocrisia, sabe? É uma é, hipocrisia porque a novela das 8 tem sexo explícito, é, e tudo bem. Aí eu vi até, eu nem sigo esse cara, o Leonardo, não sei o quê, que falou que a Madonna não era uma coisa, e ele tem um monte de bailarina sem calcinha no palco. Então é uma hipocrisia, é é, aquela história do sexo do feminino. Se fosse do masculino, o cara é o fodão porque ele come todas, né? Mas é, a feminina não vale nada. Ela não presta, ela não pode ter sexo explícito, não pode. Então, porque a mulher não pode experimentar o prazer. A mulher não é. pode experimentar o prazer. Deixa eu ver o que responderam. Vera, eu já deixo você falar. Madonna está nem aí para a sociedade. Exatamente, exatamente. Eu adoro isso, né? Fala, Vera. Falar Tá esse sem negócio de... som. Já liguei. Agora tá ouvindo? Agora ouviu, fala. Sim. A primeira vez que eu vi, eu achei o máximo. Eu saí do cinema assim, com aquela coisa de Extasiada, tantas eu também. extasiada, mas confusa, de muita coisa e muito interessante. Mas eu voltei uma semana depois eu assisti de novo, fui de novo ao cinema, porque durante a semana eu vivi, sabe assim, caía uma ficha, eu me lembrava de uma cena, tudo, eu fui vivendo uma semana de coisas que tinham acontecido naquele filme. E aí, Isso como mesmo, arte-terapeuta, você vê milhões de possibilidades de você trabalhar a exatamente. sutileza, a liberdade, a autonomia. Então, é muito criativo, né? E muito estimulante, porque, ao mesmo tempo, você vê todo aquele processo acontecendo com sucesso para ela, porque ela acaba sendo médica, ela vai estudar. Ela vai Exatamente. estudar para fazer a mesma coisa que o God dela faz, né? Mas sem tanto aquele processo horroroso que ele fazia. Afinal, o marido dela transforma num cachorrinho. Sim, sabe? Então, assim, não tem mais aquele corte, aquela coisa de sangue, aquela É, coisa tão experimental. Mas já é uma evolução. Nossa, eu vi duas vezes, realmente a esse filme jornada dela é linda, né? muito lindo, muito Um lindo. sucesso. Fala, Lê. Adorei você trazer esse tema. Ah, que Obrigada. bom, obrigada. Eu que Ale, agradeço. fala. Eu que agradeço aos americanos lá que fizeram esse filme maravilhoso, né? Porque
Também fazem um monte de filme porcaria. Então, quando sai um maravilhoso como esse, pelo amor de Deus, né? Tem que falar. Alê, fala. É o que até alguém comentou aí sobre o fato dela ter ido fazer medicina, né? Que era uma área completamente tomada por Masculina. homens, masculina, mas o que eu vejo é que o filme fala muito se a mulher não fosse enquadrada, né? Se a mulher tivesse liberdade que o homem tem, então Exatamente. ela teria a liberdade sexual, né? Teria a liberdade de ir e vir, de escolher a profissão que ela quisesse, porque ela é capaz, né? Isso. Então, o filme fala isso, Isso. né? Exatamente isso. Exatamente. Agora, Se a mulher não tivesse, se a mulher não vivesse dentro do sistema patriarcal, até onde ela isso. poderia chegar, né? Isso. Todas Olha, nós poderíamos chegar. Até onde? perfeito, Ale, perfeito. É exatamente isso que eu vi no filme. Se Uhum. nós tivéssemos a liberdade de viver o que quisesse, né? Sim. A E sexualidade, alcançarmos o nosso potencial como seres exatamente. humanos, né? Que somos. Mas acontece que a gente não pode esquecer que para o homem é oferecido isso. Isso. O homem vive o que ele quer, né? E isso é permitido ao homem, Por não à que não mulher. pode permitir a mulher? Aí o homem Uhum. conquista espaços na sociedade que a mulher não alcança, porque não é oferecido para ela da mesma forma, entende? E Exatamente. depois tem a história da maternidade, depois tem a história de que a gente tem que cuidar de alguém, tem que cuidar de uma casa, tem que cuidar não sei o quê. Aqui, essa autora, eu recomendo muito esse livro, viu, gente? É maravilhoso, o grupo de estudos está uma delícia, está maravilhoso, e ela fala aqui dos mitos, que é o mito da mulher ser inferior, a inferioridade masculina, o mito da mulher, quer ver, para eu não perder nenhum, são que a gente conhece todos, que é mito isso, não pode, não é real. Foi criado pelo patriarcado. Aqui, ó. O mito da dependência, mulher tem que sempre depender de alguém. Mulher tem que depender do homem. Olha, o que eu escuto, que eu sou sozinha hoje, tenho, enfim, casei, separei, tive filho, lá, tudo, e estou sozinha hoje, felicíssima. Deus me livre ter alguém, só se for alguém assim, até por umas saídas eventuais, tudo bem, mas não estou afim, não estou procurando nenhum relacionamento. O que incomoda isso? Elas querem me dar cachorro, querem me dar gato, querem me dar. Eu falo, gente, eu estou feliz sozinha, vocês não estão entendendo. Por que tem? Outro dia eu vi a Marta Medeiros falando isso também. Não, é um absurdo as pessoas se incomodarem porque vê uma mulher sozinha, independente, que não precisa de nada. Então, por que tem que depender de alguém? Tem que depender de um marido, depender de um pai, depender de... Não precisa, nós somos independentes, plena e linda. Não precisa de ninguém. Aí, mas colocam na sociedade isso. Rompe Mulher, padrões. Uma mulher sozinha, ela está padrão. rompendo padrões. Exatamente, Ela exatamente. assusta. Ela Tá? assusta Muito, muito. porque ela é autossuficiente. Ela não Exatamente. tá, ela, né, ela vive, ela é independente, ela vai e vem, ela Olha, faz o que ela quer. eu estou atrás da minha cidadania italiana. Então já está lá na justiça, estou torcendo os dedos para conseguir. E aí eu fui visitar no ano passado, queria ir mesmo, trabalho com ancestralidade, enfim, essas coisas todas que eu amo. Aí eu fui lá na Comune da Itália, visitar a terra do meu bisavô e da minha bisavó, que eram relativamente perto, no norte da Itália. Olha, o que eu escutei, eu estou na Itália, um país latino, país machista, um país, enfim, né? Eu perdi a conta. Eu fui sozinha. Fui sozinha. Eu achava que era uma missão que eu tinha que fazer sozinha mesmo, não tinha ninguém, era uma coisa minha, da minha família. Eu escutava assim, mas você está sozinha? Onde está seu marido? Eles faziam assim, onde está seu marido? Eu falei, não estou sozinha, eu queria uma mesa num restaurante, ou eu pedi uma informação, qualquer coisa assim. Eles tinham que nem falava a Eva Vilma naquela, não, o depalpério, né? Que ela falava, aquela palavra baiana, com aquela despalpério lá de me perguntar: você está sozinha? Estou sozinha, qual o problema? O que está te incomodando? O que você tem que ver com isso? Não está falar, e aí, né?
Nossa, e alguns falavam, nossa, você é uma mulher muito forte. Ainda me julgava. Pessoas assim, garçom, pensa que eu tinha intimidade com as pessoas? Não, era um julgamento assim, do nada, que uma mulher não pode. Aí eu perguntei para todos os meus amigos: você viajou sozinho? Já, já. Perguntaram para você se você estava sozinho e onde estava sua mulher? Não, nunca ninguém me perguntou isso. Não perguntam. Por que vai perguntar para um homem se ele está sozinho? Uhum. Onde está sua mulher? Mas para mim chamou a atenção por ser mais de uma vez, inúmeras vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes me perguntaram que eu estava sozinha. Porque a mulher tem que depender de alguém, ela não pode estar, né? O outro mito é da inferioridade feminina, que é isso que o filme traz e que você estava falando ali. A mulher é inferior, isso é dado pelo patriarcado. A gente não votava até 1920. Olha só, mulheres e crianças não são cidadãos. Nós somos seres inferiores. É um mito, porque não tem nada de inferioridade. É o que ela conta lá, mas é algum defeito biológico, fisiológico, você não poder transar 2 vezes? Quem é inferior é o homem, não é a mulher. Sim. E Entendeu? toda conquista foi através de muita luta, né? Toda conquista feminina, Muita muita luta, luta. muita luta. E o Algo muito outro, simbólico. desculpe, Não, pode falar, o tá. quê? Não, é que eu ia comentar do filme, algo muito simbólico, é que o cérebro dela pertencia à bebê dela. É, ela mesma. É Ela ela mesma, mesma, a ela criança mesma. dela, né? É a criança Ela dela. foi implantado, né, eu achei muito de uma sabedoria, de Maravilhoso isso. uma Porque beleza, né? é a Ela, jornada, ela, renasce, é a né? jornada da Ela renasce. heroína, é a jornada da Uhum, individuação dela, uhum, né? isso. E só para fechar os mitos, perfeita essa sua colocação, Ale. Ainda o mito do amor romântico, esse é de matar. Vai chegar um príncipe que vai me salvar. E eu só vou ser feliz quando eu for a escolhida por alguém que vai me dar tudo, vai resolver minha vida, vai salvar minha vida financeira, eu vou ser feliz. Esse é de matar. E aí eu incluí, ela não fala aqui que é o mito de cuidar, que a gente tem que estar sempre cuidando de alguém. Inclusive, a maternidade é só feminina, não é uma coisa impressionante. A gente precisa do óvulo do esperma para ter um filho, para gerar um filho. O filho nasce, a partir daí a mulher tem que cuidar forever, né? E o homem faz o quê? Ele não materna? Que isso? Maternidade e paternidade não tem sexo. A mulher, às vezes, porque fica sozinha, ela é pai. Ela é pai, ela dá limites, ela não deixa o filho sair, ela não deixa não sei o quê, ela é pai. E o homem tem que ser mãe, tem que maternar, tem que estar. A maternidade e a paternidade não tem gênero, é uma energia, mas ele é ligado imediatamente à mulher. Se o homem esquece de dar comida para o filho, ele é um distraído. Se a mulher esquece de dar comida para o filho, ela é assassina. Ela é assassina. Então, é difícil. E esse filme traz isso, né? Vamos quebrar todos esses paradigmas. Ela sai para a jornada feminina dela, não masculina, é uma jornada feminina, onde ela vai experimentar a vida do jeito feminino, não nos moldes masculinos, né? E aí ela se emociona, ela quer ajudar o outro, ela pega todo o dinheiro e tem uma ingenuidade dela também, né? Mas eu acho que faz parte da vida essa ingenuidade bonita, né? Eu acho que a gente vê o bem nas coisas, porque o homem só vê o mal, né? Em tudo. Então, a energia masculina perversa, como está sendo apresentado lá para aquele Duncan, que é um descontrolado na vida. Mas outra coisa que a gente tem que pensar, eu falo sempre isso para, enfim, nos cursos, mudança é de dentro para fora. E a gente não muda o outro. A gente só muda a gente. O outro esquece. Mas, se você muda, o outro muda. É um paradoxo, né? E quando você muda, o outro ou muda ou se desestrutura.
que foi o caso do Duncan. Ele se desestruturou totalmente. Então, a única forma da gente mexer com o homem é estando plena na gente, no feminino pleno, né? Na lá que sabe, como fala a Clarice Píncola, né? Quando você está nessa inteireza do seu feminino, o outro se desestrutura, ou ele, como o moço bonzinho, diz: o corpo é seu, você faz o que você quiser, eu aceito você. Você teve uma experiência, mas eu aceito você. Porque está tranquilo. E ela ainda fala assim: a sua língua não é muito boa, mas a gente resolve isso com o tempo. Nessa hora ele beija ela, né? Porque ela fala: eu fui prostituta, você sabia? Aí ele: não sabia, mas o corpo é seu, você faz o que você quiser. Aí ela: então eu quero casar com você. Aí ela diz: então eu quero. Se você é assim bacaninha, eu quero casar com você. Aí ela vai beijar ele, ela fala: sua língua não é muito boa, mas a gente resolve isso depois. Acho ótimo. Como ela já tinha vivido outras experiências, então, né, ela podia comparar e dizer, seu Exatamente. beijo não é tão bom assim, Mas tem né? outras coisas boas, né? Como a gente. Quantas mulheres não tinham nessa, não tem ainda nessa essa possibilidade de vivenciar vários relacionamentos e poder fazer essa análise. E aí se submete a coisas e a tudo, né? Eu tenho histórias de pacientes ali, claramente, que a primeira noite foi mais ou menos como aquelas que ela viveu lá no bordel. As mulheres que casavam virgem, né? Que casavam gente da minha idade ou mais velha, e que não sabiam nada de sexo, não sabiam nada da vida, absolutamente nada, e casavam com homens, às vezes, mais velhos. Tem vários relatos desses. Casado com homens mais velhos, e que chegava e fazia aquilo que fez com ela. Não vai ter um aquecimento? Não, não tem. É sexo pelo sexo, aquela coisa animalesca, né? E ficam com essa experiência. Olha que horrível, né? Não sabem o que é prazer, porque toda a primeira parte do filme mostra o prazer, o prazer sensorial de pôr tudo na boca, empurrar o pastel de nata inteiro. Fizeram uma ode a Portugal maravilhosa, né? Uma ode ao pastel de nata. Quem é que fez isso, meu Deus do céu? Quem é que fez isso? E foi maravilhosa a ode que eles fizeram a Portugal, a Lisboa, né? Até um fado cantando lá o fado. Foi. Eu tenho amigos portugueses, vou escrever para eles, dizer: ó, assistam um filme que estão pondo Portugal lá em cima, né? Na Lisboa, maravilhosa, né? Já vi relatos de mulheres casadas que foram ter o primeiro orgasmo. Exatamente. Vocês viram um filme, outro filme que eu quero fazer também, como é que chama? Não sei o que, o Grande, Léo o Grande. Não viram esse filme? Não sei, não. Maravilhoso. E Léo vamos, o Grande Léo Grande. É isso daí. Quem que tá escreveu? no cinema? Quem que escreveu a Cat sobre o relato de mulheres que têm? Eu vou dar spoilers. Posso falar do filme? É um filme com a Emma Thompson. Ela é maravilhosa, aquela atriz É. inglesa. E ela, vou dar spoiler, tá? Vou contar. Ela fica viúva, acho que é viúva, e ela contrata um garoto de programa Ah, eu vi. para ir num Eu quarto de vi. É porque hotel. já é antigo, Não né? é tão Eu antigo. vi. Não é tão antigo, deve ter uns 2 anos. Mas já vi sim, é Olha, é outro que maravilhoso. eu preciso ver de novo, porque tem diálogos maravilhosos. Maravilhosa, é E muito ela bom. nunca tinha tido um orgasmo. É. Ela nunca, não sei, eu acho que tem na Netflix, sim. Tenta na Netflix, eu não sei. E a dificuldade ali de entrega, né, dela, Ela a estava com dificuldade é medo. toda dessa entrega, né? É Léo o Grande, acho que é isso. Porque Não Léo, lembrava o nome, mas quando você começou a contar o filme, eu acho que acho, hein, eu não tenho certeza. Léo o Grande, que eu acho que é o nome do cara. Eu vou pôr com a Emma Thompson. Você procura filme com Emma Thompson, que vai aparecer ela.
e o filme todo é para falar do orgasmo dela, como ter É. orgasmo, e ela nunca teve um orgasmo, e o cara é lindo, um ator assim com corpo escultural, tem cenas lindas dele, artísticas, cenas de arte assim dele, ele nu em perfil, é muito bonito. E os diálogos são maravilhosos. É E Boa Sorte, Léo Grande. isso, Boa Sorte, Léo Grande, não é isso? Não matei o grande, Toda não. primeira vez tem uma história. Ah, pronto. Então é Boa Sorte. Léo Grande. Aí. Boa Sorte, Léo Grande, que é do orgasmo, né? Que as mulheres É. têm dificuldade de ter orgasmo, algumas, por falta de E o cara habilidade. também vai se envolvendo com ela, né? Porque ela é Isso, muito verdadeira na busca dela. Eu acho que o bonito desse filme é também isso, né? Quando a mulher assume que ela tem dificuldade, que a vida, exatamente. né, gerou isso, que ela chegou naquele momento e não sabe o que fazer, né? Como é que é isso? Como é que eu consigo me entregar? Como é que eu entro, aprendo a brincar, né? E eu Isso, acho que o cara ele se encanta com essa é, verdade, com essa procura, ele se interessa em, né? Ele acaba, é. eles acabam vivendo um encontro, E né? ele Assim, também, também. Já contamos tudo do filme, ele gente. também aprende com ela, tem várias coisas que É, ele aprende com o que ela fala, e ele não quer falar dele é, porque ele é um garoto de programa, ele quer se manter isento de emoção, mas aí chega uma hora que ele se perde na emoção dele. É muito legal esse filme. Muito legal para mulheres de meia é, idade que nunca experimentaram, não tiveram essa experiência da Bela de sair pelo mundo experimentando prazeres da vida. Não tiveram. Casou, né? Teve filho, só teve um único homem, aquele homem que nem sabia dar tanto prazer, tanto que ela nunca teve orgasmo, então imagina, né? Não conseguia dialogar sobre o assunto. Então, a Bela traz outra experiência, né? A Bela traz. Vamos viver. Você sabe que eu tenho uma história ótima. Eu não sei se eu já contei aqui, porque eu já contei várias vezes essa história, porque é tão icônica. Eu tinha um namorado mega machista uma vez. Namorei um tempo com ele, um bom tempo, mas foi dificílimo terminar, inclusive, era bem difícil. E um dia ele me contou que, contando uma história da família dele, ele disse: Não, meu sobrinho foi o máximo, a gente fez uma. Como é que chama? Um batismo dele. Nos reunimos, todos os tios, primos, não sei o quê, e levamos. Esse cara, na época, já tinha 50, era um cara mais velho, né? Hoje nem sei quantos anos deve ter. E levamos ele numa casa de prostituta e fizemos o batismo dele. Foi, ele contava aquilo com orgulho, e eu lembro que eu ouvindo e falei assim: Olha, tá aí, você me deu uma ideia. Eu tinha uma sobrinha na época que estava com 16 anos, 15, 16 anos na época. Eu falei, acho que eu vou fazer isso com a Laila. Olha que legal, vou reunir umas mulheres e vou levá-la também para uma experiência. Menina, quase apanhei. Não apanhei por pouco. E ali foi, para mim, a pá de cal que eu tinha que terminar com aquele cara. Mas foi difícil. Eu era jovem, tinha 30 anos, 29, 30 anos. Mas é isso, né? Foi o que a Bela fez. É permitido para os meninos, para os homens, claramente ter uma vivência sexual como eles quiserem. Às vezes, os mais velhos patrocinam essa vivência, né? Pelo menos mais tempo atrás faziam isso. Porque para os homens também é uma dificuldade essa primeira relação. É complexo. Os adolescentes, eu tenho paciente adolescente, eles sofrem com isso. Mas para a menina, nem pensar. Não existe isso, não existe a possibilidade, não se fala no assunto. É um assunto tabu. Não se fala de sexo, nem de desejo, nem de prazer, nem de nada. Muitas meninas contam para as mães que tiveram a primeira relação e é um caos. Agora na novela tá tratando disso, né? Quem está assistindo Renascer aí, a menina que ficou grávida e a mãe é uma evangélica.
Então briga, como você, ele foi te fazer mal? E ela, não, mãe, ele não me fez mal nenhum. Mas você está na vida da perdição. Não, mãe, eu fiz porque eu quis, eu gosto dele, não tem problema nenhum. Mas é o tabu do sexo para a mulher. Ô, Leisa, mas sabe que, não sei, assim, falando um pouco, claro, né, que a gente aqui, Rio e tal, né, é um pouco uma bolha, né, Sim, talvez, mas eu acho que essa nova geração, né, que agora está aí com 20 e poucos anos, que você falou, né, que atende também, assim, já está muito melhor, né? Eu tenho essa sensação e acho que até assim os homens também, né? Até não defendendo aqui, não puxando a coisa para mim, mas assim, eu tenho dois filhos meninos, né? E eu tenho uma história que eu acho muito boa. Que um dos meus filhos, quando ele tinha assim uns 16 anos, ele chegou para mim e falou: Mãe, as meninas, quando vão transar a primeira vez, não sei o que, elas vão ao ginecologista, conversam com ele na fantasia dele, tarará. Eu também preciso falar com alguém. Eu quero que ir num bonitinho, urologista, que ele me disse. Olha bonitinho. só, e porque os homens, assim, isso, né, eles também têm as É difícil dificuldades para dele, eles, muito né? É difícil. difícil. E aí, porque na verdade, assim, o machismo não é bom para Não é ninguém, bom para nem para os ninguém. homens, né? Um pouco Né? isso que você falou, essa obrigação, né, de estar de pau duro é muito difícil Muito também. difícil. E ter que mostrar desempenho, Tem que né? mostrar desempenho e ser o provedor. Na verdade, não é bom para Não é ninguém, né? exatamente. Então, acho muito bonitinha essa história, porque assim, os meninos Lindo, também precisam, né, de como é que se faz. Eu não sei fazer, preciso conversar com alguém, né? muito Então, legal. eu tenho muito assim, acredito muito nessa nova geração, né? Meus filhos têm 20 e poucos anos, assim, e eu acho que eles são assim um exemplo sabe, não ter preconceito, enfim, várias coisas. E eles me corrigem e me ensinam muito. É uma Isso, meu filho relação também, de meu filho. enriquecimento enorme, né? É, muito legal. Não, Então, tem sim, Cláudia, você tem razão. Acho que tem uma juventude que está bem melhor. As meninas, né? Hoje não se fala em ser virgem para casar, e é uma coisa natural ter experimentado, a experimentação. O que eu acho mais legal nessa juventude é essa experimentação que eles têm com a bissexualidade. também, Eles experimentam uma coisa que na minha geração era incabível, imagina, impossível. né? Impossível experimentar outra mulher, né? No meu caso. Mas eles hoje experimentam, eles ora são bissexuais, depois eles não são mais, aí fala, agora eu, né, sou hétero ou eu sou só homossexual. Tem uma experimentação da sexualidade e que eles se permitem isso, e eu acho isso muito bacana. E tem, mas tem também, tem sim, é verdade, está mais livre, tem coisas melhores, mas também tem muita confusão. Eles estão muito confusos Sim, com as questões da sexualidade. Agora estão falando de agamia, né? Eles não querem, tem a monogamia e tem a agamia, né? Então não querem casar, não querem viver junto, não querem ter relação, né? Então, porque eles estão com medo também, né, da entrega, porque relação, gente, é um desafio, né? É é, um grande desafio. Então, eles estão nessa divisão também de querer, não querer, a sexualidade, se é bi, se é homossexual, como é que é, ou se é trans, ou se é o que é. Tem muitas questões da sexualidade. Me chama a atenção essa questão da sexualidade emergindo, né, do inconsciente, com uma força e com uma diversidade, uma multiplicidade que, né, que a pessoa fica até confusa. O que é que eu sou, né? E eu acho que está vindo aí, tem que viver, não sei, tem que viver, né? Viver para sentir. Ao mesmo tempo, né, eu vi recentemente uma pesquisa, vi na Globo News apresentando uma pesquisa naquele Estúdio I,
com a Andrea Sadi, e ela falando de uma pesquisa que foi feita por Harvard, não, é para um outro lugar, mas conceituado, e que mostrou exatamente a dificuldade de relação dos jovens dessa geração Z, que é a geração do seu filho, do meu filho também, que nasceu em 1990, na década de 90, né? Que é dito aí a geração Z, que está no mercado de trabalho e que tem uma série de comportamentos específicos da geração Z, são muito modernos, não querem ficar numa empresa só, acham um absurdo essa coisa de trabalhar numa coisa só, eles são muito exigentes e tal. Mas aí nessa pesquisa mostra que os homens estão cada vez mais conservadores, homens jovens, de 20, dessa geração, 20 e poucos anos, são cada vez mais conservadores e as mulheres cada vez mais progressistas. E que É isso mesmo. isso que está dificultando, inclusive, o ato sexual. E aí eu lembro que o Marcelo Lins, acho que foi, falou, não, mas eu não entendo com isso. Aí a Andressa disse, como você não entende? Como que uma mulher vai transar com um cara que pensa absolutamente o oposto dela? Sei lá, eu penso numa uma pessoa de esquerda com uma pessoa de Bolsonaro, sabe assim? Quer dizer, como que vai transar? Não tem como, não tem atração. Então, tem países que cresce o movimento das pessoas casarem com o mesmo sexo ou não quererem sexo, não querem, claramente falam que não querem sexo, porque está com essa dificuldade de encontro, sabe? Assim, de encontro, porque os pensamentos são muito. Aí falou de vários países, Japão, Estados Unidos, falou do Brasil também, vários países. Uma pesquisa muito interessante e que mostra isso também. Então, eu acho que tem de tudo, Cláudio. Eu acho que tem. Meu filho também me ensina muito, e é uma pessoa muito aberta e não é machista, assim, longe de ser. E toda hora me mostra situações machistas, às vezes que eu falo, você está sendo machista? Ele fala, não estou sendo, mas né? É porque o casamento beneficia muito o homem, é bom, exatamente. Exatamente foi o que a André Sadi falou. Cat, ela falou assim, porque eles não querem perder o espaço machista deles, né? Não querem perder o conforto, né? Do que eles estão. Então, tem isso, tem muitos jovens bacanas que estão experimentando tudo e que têm uma abertura, mas tem muitos conservadores também, em todas as idades. Me surpreendeu muito isso. Surpreendeu demais essa pesquisa. Mas tem, em todas as idades, porque eles sentem que eles vão ter que se virar, a mulher não está mais servindo o homem, a mulher está muito mais bela do que qualquer outra coisa, né? São mais exigentes, sabem de sexo, exigem mais. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas é isso, gente. Temos 10 minutos para encerrar. Alguém queria falar alguma coisa? Queria complementar mais? Aqui a gente podia ficar falando mais até um tempão, né? Mas temos que pensar em encerrar. Alguém queria comentar mais alguma coisa? Quem não apareceu, que ficou aí com as câmeras fechadas, que eu nem vi a carinha. Ninguém quer falar nada? Eu vou falar só que, assim, esse diretor, né, do Pobres Criaturas, agora eu não me lembro o nome dele, é um Também não sei, grego, é um nome diferente. Igor, uma coisa É, assim, enfim. Os filmes dele são muito geniais. Assim, depois que eu vi Pobres Criaturas, eu vi alguns. Não você tem foi a ver atrás. propriamente, porque eu acho que o Pobre Criaturas ele usou justamente essa coisa da fábula, né? Através da fábula ele pode falar qualquer coisa. E a Iorgos gente Lanthimos, é, Iorgos. a gente senta, né, para ver o filme você vai vendo aquilo achando que tudo é fantasia, né? E aí aquilo vai te entrando assim, é fantasia, né? E ele vai falando. Os outros filmes dele são assim, eu vi três outros, né? Falam muito sobre essa coisa da castração. Tem um Dentes Caninos, que é uma coisa
é sensacional. Eu estou assim apaixonada. Agora, aí é uma coisa assim realista. Realista que eu quero. Você começa vendo aquele filmezinho com a família, tudo bem, daqui a pouco você vê que é uma loucura total, né? Então, não sei, é muito bom Dentes deixar aqui caninos, essa vou dica. atrás. Dentes caninos, cara, é um negócio assim. Tem aquele A Favorita que passou no cinema, Ah, esse muito eu vi também, bom também. É maravilhoso. dele, Ah, é maravilhoso. dele. Não tem Maravilhoso. nada a ver com pobres É, criaturas, mas fala dessa castração da mulher e do encontro, né? Tem muito aquele O legal. Lagosta também. Assim, eu tô em love com Oh, que esse, legal, vou ver. Porque eu adorei a com Favorita também. a A partir aí do Favorita. Pobres Criaturas, aí fui, Uma enfim, descoberta, né? Uma uma descoberta. descoberta. É. O que eu acho que o filme traz, se a gente puder deixar uma mensagem final, é exatamente tudo que foi falado aqui, né? A gente se permitir, todas nós podemos sair para a nossa jornada, a jornada do feminino. É, lógico que não precisa, não dá para ser como a dela, quer dizer, até dá. Se você quiser, você pode pegar sua malinha com todo o seu dinheiro e fazer essa experimentação. Mas é se permitir, né? Se permitir experimentar. Eu gostei muito da fala dela, apesar que a gente já sabia que ela ia se ferver, ela precisava viver aquilo. Ela precisava entender o que aconteceu com a outra vida dela, a Vitória, né? Que era a outra. Que ela diz: não, eu vou experimentar, eu quero saber, eu vou experimentar. Então, acho que é essa coragem que a gente tem que ter, porque experimentar exige uma coragem de você experimentar a vida como ela se apresenta, né? E não querer que a vida se enquadre dentro daquilo que você imagina que é certinho. É o oposto, né? Você querer que a vida se enquadre no que seu ego quer para você experimentar. Experimentar do jeito que a Bela faz exige um ego fortalecido. Exige um ego para você se jogar na vida e dizer: vou experimentar isso daí que a vida está me apresentando nesse momento. E viver a vida, né, no que ela tem de plenitude, de sensações, de prazer, e não muito prazer, como ela viu lá depois com o Barba Azul, que ela casou, e, e a gente ter essa coragem de sair na nossa jornada e quebrar o padrão desse patriarcado imposto para nós, né? Eu acho que é isso que é a mensagem da Bela, né? Ela nasceu como uma experiência, né, Leisa? É Ela nasceu como uma experiência, mas ela fez da vida dela uma uma experiência, né? experimentação, né? Ela É, saiu para experimentar e descobrir, e se descobrir também, e se perfeito. conhecer, e se É. Bateu aperfeiçoar. Laura. Quem que falou? Alguém que abriu o microfone. Essa Mas, importância, né, de você ir para poder voltar, né? Porque ela isso, volta para casa, para a A jornada, né? A medicina, jornada da para heroína mesmo. né, para é, retoma, faz essa volta, né? Assim, mas isso. com outra, Não, ela volta madura, né? Ela né? volta, ela Essa experimentou, importância de você, né? né? É bonito É isso. lindo, gente, é lindo. É a jornada, é o retorno, exatamente isso. Ela tem que sair, é preciso enfrentar para sair. Ela enfrentou o pai dela, ela disse: eu vou hoje à meia-noite. Ela fala: eu vou escapar com É, o Duncan à meia-noite. Ela teve essa coragem de enfrentar o pai, romper. É isso que nós precisamos, enfrentar o patriarcado e dizer: eu vou fazer isso, eu vou romper. E aí tem que ter a força de fazer o que ela fez, né? Para enfrentar um patriarcado como ela enfrentou, né? Você foi prostituta, fui daí, um experimento que eu fui fazer. Qual o problema, mas né? volta também Mas pelo afeto ao ao pai, né? pai, mas ela volta diferente. Ela É, volta Essa, diferente. essa decisão que ela toma de eu vou à meia-noite, eu vou. Ela Eu está vou. avisando, ela não está Ela não está perguntando. pedindo, ela está Mas falando, ele eu se vou. colocar, exatamente o que você falou no meio do caminho aí,
que quando você muda o interno, você decide, você toma a decisão, a pessoa recua. Porque ele viu que Exatamente. Não não tinha tinha jeito. como. Não tinha como. Então ele vai, Exatamente. bota dinheiro, costura dinheiro na saia dela para qualquer Exatamente. coisa, né? E, enfim, é muito a posição dela que faz ele Ó, modificar vai para lá, seguir. Graça. O simbolismo também, né, da meia-noite. Muito Porque é o fim de um dia, né? É o fim de um dia para o começo de outro dia, né? É o fim a de uma Cinderela era. também, né? Coisa da A meia-noite, né? Cinderela, isso. É o simbolismo da meia-noite. E essa coisa do dinheiro ainda teve uma cena todas as cenas são maravilhosas, né? Mas teve essa que diz que quando ela decide que ele vai embora, ela fala, eu vou te dar um dinheiro para você pegar essa passagem e ir embora. E ele, como assim? Aí ela abre a saia e pega o dinheiro, ele fala, você tira esse dinheiro! E a gente ficou sem nada, ela, qual o problema? Vamos ficar sem nada para ver como é que é ficar sem nada, como é que é viver na vida, ficar sem nada. Ele, não! Ele enlouquece nessa hora, não, você não sei o que e tal, e aí ele rouba todo dinheiro. Então, esse ficar sem nada é tão importante porque a gente precisa ficar sem nada para buscar os recursos internos. Porque enquanto você tem muito apoio externo, você não descobre os seus recursos internos. E ela fala isso, precisou ficar sem nada para a gente descobrir a experiência, para nós termos nada para descobrir. É maravilhosa essa aula. Porque É ficar livre, né? Ficar sem nada é ficar livre, livre. nada. Eu não preciso de casar, de ter filho, de ter trabalho, de não sei o quê. Aí eu vou descobrir quem eu sou verdadeiramente. Precisa estar no nada. Nada, nada, nada. Né? É só a experiência, Porque eu né? acho Nossa, é Só muito a maravilhoso isso experiência. É aqui. muito maravilhoso. E ele se descontrola nessa hora, né? Porque é maravilhoso esse filme, gente. Então, o que eu acho muito. fala. Desculpa. Quem tá... Deixa você O que eu Fala, acho fala, muito Kelly. interessante também é que essa questão dela se relacionar com outros caras, ele fica revoltado, porque essa é a pior coisa que uma mulher pode fazer. E Exatamente. ele fala exatamente isso porque a mulher ela tem que ser propriedade de algum homem. E a partir daquele Isso, momento ela deixa de ser propriedade dele. Eu acho isso muito exatamente. tocante. É maravilhoso isso. O dia que a gente assumir, eu falo isso, eu faço um trabalho feminino nas empresas, é maravilhoso. Um trabalho com mulheres executivas na liderança feminina, e eu falo, a gente vai ter que chegar num dia, e agora com esse filme ainda vou falar, eu recomendo, mas elas não têm tempo de assistir, trabalham feito louca, 48 horas por dia, é uma loucura. Eu falo, nós temos que chegar na hora que o cara, porque a primeira coisa que o executivo faz, o homem faz no cenário corporativo, quando a mulher está se dando muito bem, ele difama ela. Ela deu para fulano, ela é vagabunda, ela. Ah, agora, recentemente, veio uma história que, olha, fulana foi fotografada fazendo um boquete com o cara lá, o chefe dela. Mentira, é mentira, mas eles vão, quando eles não têm mais alternativa, que ela mostra que ela é boa, profissional e tal, eles vão por aí. E aí eu falo, a gente tem que chegar no ponto de dizer, como a Bela, eu fiz e foi ótimo. Eu estava com vontade de fazer um boquete nele mesmo. Nós temos que chegar nesse lugar, que é para desestruturar os caras, para dizer, se você quer falar de mim, pode falar, não estou nem aí. Quando a gente falar com inteireza, como a Bela fez, os caras vão se desestruturar, porque eles não vão ter mais argumento com a gente. Mas para chegar aí é uma jornada. É uma jornada. Porque os caras, eles fazem isso, eles saem com todo mundo, eles comem a mulherada toda e não acontece nada com eles. Nada. Outro dia eu ouvi num salão com 70 mulheres, aí eu falando isso, eu falei, e a mulher quando sai, aí uma falou lá no fundo, basta sair com um, você está acabada para o resto da vida na empresa, porque você cedeu ao sexo, então você é uma fraca para ser o chefe executiva. É horrível, é o poder do mais sujo do patriarcado. É um poder sujo. É o que fizeram com Madalena. É o que fizeram com Madalena. Madalena é prostituta. Madalena não era prostituta. Madalena casou com Jesus, era a mulher de Jesus.
Foi a única que entendeu qual foi a mensagem de Jesus. Foi a única, porque os outros não entenderam, não alcançaram a dimensão da mensagem de Jesus. Ela entendeu. Aí o que eles falam? Ela é prostituta. É o que fizeram. E eu estava lendo, tô lendo um livro que é Bem Comportados, inclusive lançou esse ano, que fala exatamente desse ponto, que foi um papa, na verdade, que trouxe a questão dos 7 pecados capitais e botou a culpa toda na Madalena. Aí daí que Exatamente. veio a questão dos 7 demônios dela, Isso. sendo que não é nada disso, foi Não tudo tem nada a invenção. ver, exatamente, nada a ver. Mas a palavra do homem é muito forte. E ele é apoiado pela cultura patriarcal, ele é apoiado por todo homem, ele se sente seguro. E a mulher, ela é fraca, ela é uma inferior, ela tem todos esses mitos, né? Então, mas é muita luta, gente. As jovens, que eu aviso para vocês, eu estou na luta, eu já sou velha, mas estou na luta. Mas as jovens, gente, temos que continuar lutando para dar permissão a essas outras jovens a ser quem elas são, autênticas, né? Mas está mudando, eu concordo com a Cláudia, está mudando. Eu vou pôr essa semana até, eu era para pôr a semana passada, falei, vai confundir, porque eu vou fazer Mulheres em Cena. Mas eu assisti aquele filme Noites de Verão, vocês assistiram? Um norueguês, que está agora, entrou agora no Netflix. Isso mostra que está mudando, o cinema mostra a mudança, né? E aí eu sigo aquela Patrícia Corrucci, aquela do Globo, que ela dá 10 ou 9 por 0 para os filmes e tal, e ela disse que não gostou desse filme. Aí eu ia provocá-la, de olha, eu gostei, né? O filme não é nada, não é nenhuma, não é como a Bela, está longe de ser. É um filminho bacaninha, gostoso de assistir. Mas o que é Noites de Noites de Verão. Verão? É um filme norueguês, mas qual? Vou ter que dar spoiler, Cláudia, você vai escutar. Então, Tá. é uma reunião no solstício de verão, que é muito. E aí eles mostram toda a cultura, é legal para ver a cultura norueguesa, como eles curtem essa coisa do solstício, que é a chegada do verão, do sol, que para eles, imagina, na Noruega é super importante porque é frio o ano inteiro. E aí é um casal que tem 2 filhas, e aí vem todos os agregados, famílias, etc. E aí vai mostrando a história de cada um. No primeiro começa que ela é uma mulher de 65 anos, está casada e tem tudo isso, assim, tudo bonitinho, a casa linda, marido bacana, a vida bacana, mas ela não quer mais, ela quer separar. É um divórcio, ela quer o divórcio. Os diálogos dela de divórcio são maravilhosos, que ela fala, olha, eu te amo, ela fala para o marido, eu te amo, mas eu quero viver, ela é uma bela, eu quero experimentar a vida, eu tenho 65 anos, o que me resta mais? 20 anos, ela fala, 15 anos? Eu quero aproveitar a vida, eu quero viver a vida, eu achei isso maravilhoso. Aí ela tem 2 filhas, e uma já está, é o noivado de uma, mas aí mostra a história dela. E aí a menina traiu ele com um cara do aplicativo, tipo Tinder, chamou o cara, saiu e tal. E aí a irmã viu, não sei quem viu, blá, 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 e ela pede o cara em casamento. Ela tem toda uma atitude invertida. E o cara fica em dúvida se perdoa ou não perdoa ela. Aí eu falei, maravilhoso, olha como está colocando aquelas cenas que sempre foram dos homens. Qual é a cena dos filminhos de água com açúcar americano? O cara tá bacaninho, mas aí ele trai, aí ele, né, a menina descobre, aí a menina tem que perdoar para ir aí ter o casamento no final. E foi invertido. Ela traiu, ela pediu ele em casamento e ele teve que perdoar. E o pai abraça ele e diz: muito bem, meu filho, é assim que se faz, e não sei o quê. Eu falei: opa, as coisas estão mudando, né? Tá vindo roteiros de filmes interessantes, de a mulher numa outra posição e o homem numa outra posição também, né? De ter que aceitar que a mulher. Quantos homens não se separam com 60 anos? Não, eu preciso viajar de moto por todo o país, eu preciso viver tudo, e deixa a mulher lá com os filhos, e ninguém fala nada. Aí, quando é a mulher que faz isso, o filme não tem graça. A Patrícia Corrucci falou: o filme não tem graça, um filme que não vale a pena assistir. Falei: Patrícia, pisou na bola, porque vale a pena assistir, eu acho. É aguinha com açúcar, não é nada
mas um aguinha com açúcar feminino, bacana, assim, com atitudes femininas interessantes. Muito legal, assistam, Noite de Verão. E além do cenário maravilhoso norueguês, uma casa linda, maravilhosa, tudo classe média alta, dinheiro rolando, é muito bom, muito bonito, né? Enfim. Gente, é isso. A gente podia ficar aqui um tempão, né, conversando, mas a gente tem que terminar, já é 5h40, tá bom? Deixa eu Tá pôr aqui o bom. stop em corda, eu agradeço a todas vocês, eu não sei como é que é, mas eu vou dar o stop depois, como é que é, tá bom? Obrigada, tá? Um beijo, obrigada por sábado à tarde vocês ficarem aqui Prazer. comigo. Obrigado por Por ter enviado para mim. um reaction. Ah, me segue lá que eu vou fazer outros Mulheres em Cine, tá bom? Tá joia. Beijo, tchau. Tchau.